de radiação. E a gente, de certa forma, a gente controla isso, né? Se você parar para pensar, se eu consigo apertar um botão e a partir desse momento iniciar-se um processo e ocorrer a emissão da radiação, eu tenho um certo controle sobre isso. Né? Eu consigo interromper a qualquer momento, diferente da medicina nuclear. A medicina nuclear, eu manipulo fontes não seladas de radioisótopos e administro esse material dentro do meu paciente. Eu injeto no meu paciente através da via endovenosa ou inalatória, enfim, né? Tem diversas formas de administrar esse radiofármaco no paciente. E o meu paciente acaba se tornando a fonte emissora de radiação. E eu não tenho como apertar um botãozinho e desligar o paciente, não é mesmo? Eu tenho que manter cuidados diferenciados, então, de radioproteção e até mesmo os conceitos de formação de imagem e o que a gente consegue analisar e o que a gente consegue estudar mudam conforme esse princípio que eu estou falando para vocês muda. Né? Então, a medicina nuclear é o inverso do que a gente está acostumado no radiodiagnóstico. Então, o radiodiagnóstico, o paciente, então, sofre a interação da radiação, quem emite a radiação é o equipamento. Na medicina nuclear, o paciente também sofre com a interação da radiação, né? Mas ele também se torna a fonte, né? No radiodiagnóstico, a gente consegue avaliar a anatomia aqui na imagem, né? Vocês podem observar. Eu tenho aqui, né, um raio-x de uma mão, onde eu consigo avaliar estruturas anatômicas, né? Então, eu consigo dizer aqui para vocês o que eu estou enxergando. Eu estou enxergando os ossos do cárpus, metacarpos, das falanges, enfim. Eu consigo dizer para vocês exatamente a estrutura anatômica, né, e os acidentes ósseos e as composições todas dessa anatomia. Quando eu comparo aqui com essa imagem, que é uma imagem também da mão, de um paciente que está fazendo uma cintilo, vocês conseguem perceber que eu já não tenho mais a possibilidade de avaliar essa anatomia com tanta precisão. Mas, em contrapartida, eu consigo ver esse pontinho aqui da minha imagem, né, onde não conseguiria ver num raio-x, que é um processo, então, de aumento, né, de metabolismo naquele local, que pode indicar, então, um processo inflamatório, enfim, né, aí o médico que vai interpretar qual é a lesão, né, qual é a patologia correspondente àquela lesão que foi apresentada. Então, a gente já começa a ver, né, essas diferenças com relação até a questão da imagem, né? Bom, mas então tá comparando os dois métodos, né, os dois tipos de radiodiagnóstico e medicina nuclear, o que é mais importante, o que é mais eficiente? Bom, é mais eficiente, então, sei lá, uma ressonância magnética que consegue me dar a visão da anatomia, é mais importante o raio-x e a tomografia que conseguem também me dar uma visão da anatomia, ou talvez uma ultrassonografia, ou é mais importante a medicina nuclear, que consegue me dar uma avaliação metabólica do que a gente está vendo na imagem? E aí eu digo para vocês que nenhum é mais importante ou menos importante. São exames complementares, né? De acordo com a patologia do paciente e o objetivo do que quer se estudar, eu tenho que entender o método que eu tenho disponível, né? Então, assim, o raio-x, a ultrassonografia, a ressonância, eles partem, então, de uma avaliação anatômica, né? E a medicina nuclear, juntamente com o PET-CT, que faz parte da medicina nuclear, ele vai partir, então, lá, né, de uma imagem molecular, do metabolismo, do funcionamento daquele órgão. Então, a gente vem ao contrário, né? Enquanto os métodos tradicionais, que a gente costuma ver mais, analisam a anatomia, a medicina nuclear vem de encontro, trazendo as informações fisiológicas do funcionamento, então, dos órgãos. E isso não quer dizer, então, que um método seja mais importante ou menos importante do que o outro. Eles são métodos bastante complementares e, de acordo com a patologia, então, se busca verificar o que se quer estudar. Atualmente, a medicina nuclear, ela, então, está dividida, tá? Se a gente chegar numa clínica de medicina nuclear que faz tudo, né?
ela está dividida em 3 aspectos básicos, assim, né? Os exames de cintilografia, os exames de PET-CT e os tratamentos com radioisótopos. Vou falar um pouquinho de cada um, né, para vocês entenderem, então, o que a gente pode fazer lá nas cintilografias, ou fazer com o PET-CT, ou então, até mesmo, quais os tratamentos com radioisótopos que estão sendo feitos, né, dentro dos serviços de medicina nuclear. Uma visão geral de tudo isso, né? Só que a gente não pode esquecer da nossa origem, né? Quando foi que a gente começou, né, com isso? Bom, aí a gente a história da radiologia, vocês já devem ter estudado isso, né? Primeiro teve a descoberta dos raios-x pelo Röntgen, né, em 1895, depois em 1896 Becquerel, estudando os sais de urânio, descobriu, né, as emissões radioativas, né, de núcleos, e depois, né, o casal Marie e Pierre Curie, eles então desenvolveram a teoria da radioatividade e também descobriram elementos radioativos como o rádio, o polônio, né? Então a nossa história da medicina nuclear, ela já começa lá na descoberta dos elementos radioativos. É claro que a gente evoluiu muito, né? E evoluímos muito mais depois que a gente conseguiu desenvolver, né, esses radionuclídeos artificialmente para uso, então, né, de diagnóstico e terapia. Isso levou alguns anos, né, mas a nossa origem, então, está nesses 2 caras aqui, né? E aí, fazendo alusão ao que a Nath falou ali no início da palestra, né, dia 8 de novembro de 1895, então, né, a gente teve o início da radiologia, nossa data comemorativa, né? E até hoje, então, a gente comemora o Dia do Técnico e Tecnólogo em Radiologia por conta da nossa origem, né, histórica da descoberta dos raios-x. Bom, para entender, né, bem rapidinho aqui, só para vocês relembrarem lá né, o que é um átomo e por que a gente considera que um átomo, então, ele é um átomo radioativo, né, um núcleo radioativo, a gente lembra, né, de que um átomo, então, ele é composto por um núcleo, né, onde está concentrado, então, os prótons e os nêutrons, bem genericamente falando, a gente sabe que em questão de física isso está muito mais tem muito mais coisas aqui, né, do que propriamente só prótons e nêutrons, mas genericamente, então, né, temos prótons e nêutrons aqui no núcleo, e na eletrosfera temos elétrons, né, orbitando, né, a última forma descrita, então, é que esses elétrons, eles ficam orbitando ao redor do núcleo de forma elíptica, então, né, e ficam presos, né, esses elétrons ficam presos através de uma força, que é a força forte, que, né, de uma força de atração desse núcleo com esses elétrons. Bom, tudo isso é muito bonito, né, quando eles estão estáveis, quando eles não têm nenhuma instabilidade, nenhum excesso, nem de energia, nem de prótons, né, então é muito bonito quando ele está assim, estável. Mas é só para a gente relembrar, então, aonde fica cada coisa, e agora a gente vai entender o que são os elementos que são radioativos. Bom, aquele núcleo, então, ali, né, quando ele está estável, beleza, ele está de boa, está sereno, né? Mas quando esse núcleo ele está com algum tipo de excesso, como eu comentei com vocês, ele precisa se libertar desse excesso, né? Ele precisa se livrar desse excesso, do que compõe ele, né? Do que ele tem em excesso, seja energia ou seja matéria em excesso. E aí ele vai fazer isso, né? E é esse processo que a gente conhece como decaimento radioativo, né? A emissão desse excesso de energia ou matéria que compõe, né, o núcleo, que está instável, né, e ele pode, então, fazer o processo de emissão de basicamente 3 tipos de radiação, né? A radiação gama, que é uma onda eletromagnética, quase que 100% das coisas realizadas, né? Não 100%, mas quase que na totalidade das coisas realizadas dentro de uma medicina nuclear, a gente utiliza a radiação gama, que é uma onda eletromagnética, portanto, energia, né?
Mas também, né, pode ocorrer, então, as emissões de partículas alfa ou partículas beta, também, né, desse núcleo radioativo. Então, sabemos que esse núcleo pode liberar, então, radiação na forma de radiação alfa, na forma de radiação beta e na forma de radiação gama. Antigamente, não muito antigamente, mas alguns anos atrás, dentro das medicinas nucleares, a gente só falava em radiação beta e radiação gama. Hoje, a gente já tem a introdução da radiação alfa também, e que lá no final da palestra eu vou falar para vocês qual é a aplicação da alfa dentro das medicinas nucleares. Então, sim, precisamos entender, né, desses 3 tipos de radiações para entender o que acontece, então, dentro das medicinas nucleares. Que não é só uma representação dos tipos de radiação. Lembrando, então, né, que radiação alfa ela é uma radiação corpuscular, porque ela contém matéria, assim como a beta, tanto a beta menos quanto a beta mais, e que a radiação gama é onda eletromagnética, portanto, somente energia. E também, né, trazendo aqui mais para a questão de entender como essas radiações elas vão interagir com a matéria e também entender como é que a gente pode se proteger, né, já que eu comentei para vocês que a gente não tem como desligar, né, essas radiações, como a gente faz lá no radiodiagnóstico. Então, a gente tem que encontrar maneiras de se proteger dessas radiações, né? E a gente tem que entender como essas radiações, então, se comportam num determinado meio, né, interagindo com a matéria. Não é muito complicado, né, de a gente, de forma simples, a gente entender. E a radiação alfa, por ela ser, então, uma radiação pesada, né, uma radiação que contém bastante matéria, ela não consegue ter um poder de penetração muito alto, mas ela tem um alto poder de ionização. O que isso significa? Que a radiação alfa, ela pode até não conseguir penetrar fundo na matéria, ela pode não conseguir atravessar uma estrutura, mas aonde ela encostar, né, aonde ela conseguir penetrar, ela causa um processo de ionização, né, que é a alteração daquela matéria na qual ela está interagindo. Então, ela consegue entregar uma grande quantidade de dose aonde, então, ela encostar. Por ela ser uma radiação pesada, ela não consegue penetrar. Então, se tivesse aqui uma fonte de radiação alfa e eu colocasse uma folha de papel aqui, eu já conseguiria me proteger dessa radiação alfa. Então, a blindagem utilizada para radiação alfa é bem tranquila, né? Então, qualquer coisa a gente consegue blindar a alfa. A radiação beta, ela já tem um poder de penetração um pouquinho maior, porque mesmo ela sendo uma partícula carregada, ela é carregada apenas de um próton. Então, ela consegue, né, penetrar um pouco mais na matéria, não muito fundo, né, e para fins de blindagem, para fins de radioproteção, a gente pode utilizar, então, uma folha de alumínio para conseguir fazer a blindagem da radiação beta. Já a radiação gama, não, ela é uma energia, né? Ela é uma onda eletromagnética e como tal, então ela tem poder de penetração na matéria, então ela consegue penetrar, né? A gama consegue penetrar, passar tanto por papel quanto por alumínio, e a blindagem mais eficiente, então, né, é o chumbo, né? Então a gente consegue barrar, né, a radiação gama utilizando, então, chumbo. Isso é bem importante, como eu comentei com vocês ali, quando a gente vai trabalhar com medicina nuclear, quando a gente vai manipular as fontes radioativas não seladas, saber qual tipo de blindagem que eu preciso utilizar. A gente vai ter blindagens dentro do serviço de medicina nuclear, de alumínio e de chumbo. Não adianta nada eu colocar uma seringa com radiação gama dentro de uma blindagem de alumínio que ela não vai conseguir barrar toda toda a emissão, né, toda a energia dessa onda. Então, eu não vou estar me protegendo corretamente e vou estar aí circulando pelo serviço, carregando uma radiação sem que ela esteja corretamente acondicionada, né? Então, eu preciso utilizar chumbo. Ah, mas eu vou utilizar a radiação beta para fazer algum exame, algum tratamento. Bom, eu já posso optar, então, por uma blindagem de alumínio. Então, essas coisas, assim, esses detalhes,
parecem bem corriqueiros, mas eles são, na prática, para o dia a dia, dentro das medicinas nucleares, bastante importantes, bastante fundamentais. Com relação, então, né, aos princípios físicos que a gente precisa entender para trabalhar em medicina nuclear, é saber que a gente vai ter uma imagem, né, formada através da interação dessas radiações com um tecido biológico, que é o tecido humano, né? A natureza, então, dessa interação vai fazer com que a gente tenha, então, a informação para a formação da imagem, né? No radiodiagnóstico, a gente tem uma imagem de fora, né, de uma emissão de um equipamento essa radiação vai interagir com o paciente, vai atravessar o paciente e vai sensibilizar um receptor de imagem. Na medicina nuclear, como eu mostrei para vocês, isso é o inverso. O paciente é a fonte, ele está emitindo radiação e o equipamento ele capta essa informação. Então a imagem ela é obtida, né, de dentro para fora, né, de dentro do paciente para fora. E essas, então, são informações, são princípios bem fundamentais, assim, para a gente entender a formação da imagem dentro da medicina nuclear. Bom, com relação, então, aos radionuclídeos utilizados, né, a gente tem uma gama grande, uma variedade muito grande, né, de elementos radioativos que podem ser utilizados dentro da medicina nuclear. A gente tem, né, desde o mais comum, que é o Tecnest 99 metastável, que ele é obtido pelo gerador, né, de molibdênio Tecnest, o iodo 131, o flúor 18, que é utilizado lá no PET, né? A gente tem outros que vamos falar, né, mas digamos que os mais comuns vou trazer aqui para vocês, né, esses aqui, para diagnóstico. Para terapia, a gente tem outros, né, que é o lutécio 177, o rádio 223, esse aqui, o actínio 225, é uma aposta, no final da palestra a gente vai falar mais, né, mas o actínio 225 é novo também, né, um elemento inserido recentemente nas pesquisas e, enfim, aplicações dentro da medicina nuclear. E aqui, ó, né, o iodo 131. O iodo 131, ele vale tanto para a parte do diagnóstico quanto da terapia. Na verdade, o elemento mais antigo utilizado dentro da medicina nuclear, o samário. E a gente tem outros, né? Se a gente for pensar, né, tem outros elementos, iodo 123, enfim, outros que não são tão usuais, né? Depende muito do objetivo, do serviço e etc. Né? Mas enfim, eu trouxe alguns principais assim para a gente entender que a gente trabalha então com uma variedade, né, de emissores aqui, né? Esse aqui é um emissor gama, o Tecnet, no caso, o iodo é um emissor beta, o rádio, o actínio são emissores alfa, né? Então a gente tem emissões diferentes, tipos de radiações diferentes dentro do serviço. Bom, radionuclídeo, sabemos que, então, é o elemento químico, né, instável que emite radiação. Também temos, dentro da medicina nuclear, um outro ponto importante, né, para que a gente consiga fazer, né, o diagnóstico ou a terapia, que é o fármaco. Fármaco lembra remédio, mas, na verdade, na medicina nuclear, o fármaco ele não é um remédio, ele serve como um carrinho para transportar o elemento radioativo até o local onde a gente quer estudar. Então, ele serve mesmo como um condutor, né, da radiação até o órgão que a gente quer estudar. Então, o fármaco não tem efeito farmacológico, não tem efeito de tratamento, no caso, né? Mas ele, então, serve, é utilizado como traçador, né? Para levar o elemento radioativo que a gente está usando até o órgão que a gente quer estudar. Essa figurinha aqui, ela é clássica, né? Vocês devem ter visto, se não viram ela, vão ver em outras oportunidades, porque ela traz um desenho, né, mostrando, né, um corpo, né, e os diferentes tipos de fármaco que a gente pode utilizar. Tem aqui um resuminho deles, tá? Por exemplo, o ECD eu posso utilizar para fazer uma cintilografia do cérebro,
O MDP eu posso utilizar para fazer uma cintilografia dos ossos. O MIB eu posso utilizar para fazer uma cintilografia do coração. O MAA para fazer uma cintilografia do pulmão. E assim por diante. Né? E a gente tem diversos tipos de fármaco. E quando, então, a gente tem a união do radionuclídeo com esse fármaco, a gente tem um elemento que a gente chama de radiofármaco, né? Que é utilizado, então, em cada exame. E até trago para vocês assim, uma ideia, se vocês quiserem, tem um canal que foi criado por uns colegas meus de trabalho, que é o PET-CT Sem Mistério. E tem nesse no YouTube, no Instagram, enfim, eles têm o canal, né, deles, que eles postam vídeos explicando, né, o que é o PET-CT, quais os exames que faz. E recentemente um dos médicos que faz parte, né, desse canal, ele postou um vídeo falando do que se espera, então, né, de um técnico ou de um tecnólogo que vá fazer as imagens, né, que vá trabalhar com essa parte de imagens, e ele comenta nesse vídeo que, na verdade, se espera muito que o tecnólogo ele tem que entender que não adianta ele saber fazer, manipular o equipamento, né, fazer toda a parte ali de atendimento do paciente, etc., se ele não souber qual é o fármaco certo para realizar o exame. Né? Parece muito simples isso, né? De a gente falar assim, bom, a gente usa o MDT para fazer osso, a gente usa o MIB para fazer coração, mas tem alguns exames que quase nunca aparecem, que são exames mais diversificados, que às vezes fica a dúvida, assim, de qual é o fármaco certo a ser utilizado para fazer aquele exame, né? Então, se espera, né, de um profissional que trabalhe com isso, que também conheça qual é, que também conheça bastante da parte de radiofarmácia, né? Então, fica a dica aí para vocês, se vocês quiserem olhar o vídeo, é bem interessante, bem bacana o vídeo, traz uma visão do que, né, o nosso colega, uma parte da equipe espera do nosso trabalho, né, para que ele consiga dar o laudo, né, e agora me lembrei dessa questão de ele ter falado de o profissional saber qual é o fármaco que ele tem que utilizar corretamente. Manipulação desses radiofármacos. Aí vocês podem me perguntar assim, prof, mas é nós que manipulamos, a gente que vai lá fazer a mistura, né, do fármaco com o elemento radioativo? Na maioria das vezes, sim. Né? Depende muito de serviço para serviço. Às vezes, alguns serviços maiores têm, né, um radiofarmacêutico, ou seja, uma pessoa formada em farmácia, especializada, né, na manipulação de radiofármacos, que deixa esse material preparadinho para nós, etiquetado, enfim, a gente vai lá e só administra no paciente, né? Só transfere para fazer o exame. Mas tem locais que a gente mesmo tem que fazer essa manipulação dos radiofármacos, que é fazer, então, essa junção do fármaco, que a gente quer fazer o exame, com o radionuclídeo. E a gente tem que ter muito cuidado na manipulação dos radioisótopos, né? Primeiro com a radioproteção, né? Porque é uma emissão aleatória e ao acaso o tempo todo, então é uma emissão espontânea. Então eu tenho que ter cuidado de manipular esses radiofármacos sempre, né, dentro de blindagem. Eu vou mostrar algumas imagens que vai facilitar esse entendimento, né? E até o transporte desde do laboratório de manipulação até o paciente também tem que ser acondicionado corretamente, evitar pegar, né, esse chumbinho, enfim, desculpa, esse vidro, né, contendo material sem uma pinça ou fora do chumbinho. Então, manipular sempre dentro, né, das blindagens, para que isso nos favoreça na questão da radioproteção. Aqui tem uma imagem, né, de um laboratório de manipulação de radioisótopos, né, vulgo Capella, que a gente chama dentro, né, dos serviços, esse laboratório de manipulação, chamamos de Capella. E aí vocês podem observar, né, o gerador que eu mostrei para vocês antes, ele está isolado aqui, né, por um castelinho de chumbo. Ele está, né, por uma controlada essas emissões aqui
por essa blindagem de chumbo. Existem vários outros chumbinhos aonde a gente coloca, né, esse material que a gente extraiu aqui, que a gente chama, né, de pertecnitato de tecnécio, a gente coloca o eluato dentro, né, dessas blindagens, as seringas todas sempre dentro das blindagens, dentro dos chumbinhos. No momento em que a gente for manipular, né, vocês podem ver que aqui está uma imagem melhor, mas aqui, né, tem um vidro, que esse vidro também tem uma certa blindagem, né? Então o nosso corpo fica atrás aqui, né, dessa parede, né? E a única coisa que a gente coloca dentro, então, dessa região aqui são as mãos, né? E o resto fica, então, totalmente protegido, aqui protege cristalino, tireoide, estruturas, então, que são mais radiosensíveis. Então, temos que ter bastante cuidado com a questão da radioproteção. Aqui é uma outra imagem para mostrar para vocês, né, de que a gente pode ficar, então, protegido, né, o corpo protegido, e a manipulação ocorre, então, lá dentro, só as mãos, né, imagens da capela, de um modo geral, uma imagem do curiômetro, né, o curiômetro é o contador de dose, para a gente saber que qual é a quantidade de então radiação que a gente vai administrar no paciente. A gente tem que contar a atividade, né, desse radiofármaco, e a gente faz isso através, né, do curiômetro. Aqui uma imagem, então, né, da sala de administração, né, onde o paciente, então, vai ser atendido, aonde vai ser administrado esse radiofármaco nele. A gente tem uma geladeira dentro do serviço, não é para guardar a cervejinha do sextou, né? É única e exclusivamente para guardar os radiofármacos, os fármacos, né? Antes deles serem misturados com os radioisótopos. Então, a gente tem essa geladeira onde a gente armazena, né, esses fármacos antes da manipulação, né? Tem que ter um controle de temperatura, etc., né? Tem todo um controle de qualidade dentro desses serviços, né? E depois, então, a gente parte para a questão da aquisição das imagens, né? A gente tem diferentes tipos de equipamento. Aqui eu trago imagens para vocês, né, de duas gamas câmeras diferentes, né, uma com duas cabeças, outra com uma cabeça. O que isso significa? Tem dois detectores, né, um anterior, o outro posterior, aqui está a mesa, e aqui esse outro equipamento, ele tem, então, só um detector, né, que a gente consegue fazer os exames tudo igual, né, só demora um pouquinho mais, porque ele tem, né, só um detector, e acaba, então, demandando um pouquinho mais de tempo, mas o princípio é o mesmo. E também tem os equipamentos de PET-CT, que são completamente diferentes desses que eu estou mostrando agora. E o equipamento, então, né, como eu falei para vocês, ele é apenas um detector de radiação, né? Ele não consegue, eu posso passar o dia inteiro ao lado desse equipamento aqui, com ele ligado, que não vai me acontecer nada, porque esse equipamento ele não emite radiação. Quem emite radiação é o paciente. O que eu não posso fazer é ficar ao lado do paciente o dia todo, né? Então, posso ficar dentro da sala de exames? Posso, não tem problema nenhum, porque o equipamento não está emitindo radiação, ele apenas recebe, né? Então, o paciente emite a radiação, como está aqui, né? E essa radiação é captada por esses detectores e através, né, de fotomultiplicadoras, enfim, né, processos matemáticos. Isso vai parar lá no computador, então, e a gente consegue visualizar essas imagens. Quais são os exames mais comuns? Assim, eu trouxe um apanhado, assim, bem superficial dos exames mais comuns que a gente faz de cintilografia. Né? A cintilografia a gente tem, como mostrei para vocês, de diferentes partes do corpo, né? Mas aqui, então, eu tenho um exemplo de uma cintilografia cerebral. Né? Olha só a diferença, então, né, de uma modalidade anatômica para uma modalidade, então, funcional, que é, no caso, a cintilografia, né? Esse exame aqui é um exame de cintilografia, utilizando o ECD, né? O objetivo desse exame é a análise, então, da massa encefálica, né? Patologias, exemplos de patologias Parkinson, Alzheimer, alguns tipos de demência, né? Aqui mostrando para vocês uma imagem, né? Vocês podem observar. Né? Vamos olhar essa imagem aqui. Normal, né?
Aí, quando eu venho para essa imagem aqui, tem a setinha apontando aqui, né? A gente consegue ver que parece que tem uma região nesse ponto aqui, aonde faltou chegar a radiação. Aqui está bem preenchidinho, ó, bem completo, e aqui parece que tem uma falha, né? Claro que isso aqui já foi laudado, enfim, né? Tem uma legenda, isso foi registrado num artigo, né? Mostrando que, na verdade, esse paciente aqui é um paciente que teve um AVC, né? Então, eu consigo analisar isso, né? Analisar se aquela região realmente é uma região que já está prejudicada, né? A ponto de não captar mais o radiofármaco. Um outro exemplo, né, de cintilografia cerebral é o exame de cintilo com Trodate. A cintilo com Trodate tem um objetivo bem específico, que é o estudo de pacientes com Parkinson, né, onde a gente pode olhar nessa imagem aqui, esses dois feijõezinhos que a gente está vendo são os núcleos da base, né, e quando o paciente ele tem Parkinson, esses núcleos da base, eles vão morrendo, né, a ponto de não captar mais o radiofármaco. Então, a gente consegue ver claramente, né, essa imagem está bem boa para a gente conseguir ver que esse paciente, ele tem, sim, um déficit ali nos núcleos da base, e aí o médico consegue avaliar e quantificar qual é o grau de comprometimento com relação ao Parkinson desse paciente. Bom, esse é um outro exemplo de cintilografia cerebral também, né, que eu deixo esse, né, porque eu sempre gosto de chamar a atenção, né, da questão da morte cerebral, né. A medicina nuclear também faz parte dos protocolos de investigação de morte cerebral, um paciente que pode entrar, né, num processo de morte cerebral, enfim, um acidente, alguma coisa, ele não é analisado apenas por uma modalidade, né? Ele tem múltiplas avaliações antes de se confirmar esse diagnóstico, né? E a medicina nuclear está inserida nesses múltiplos diagnósticos que são feitos através, então, do estudo da cintilografia de morte cerebral, aonde, então, a gente vai injetar o radiofármaco no paciente, né? E, ao mesmo tempo que esse radiofármaco ele é injetado, a gente analisa, a gente observa a chegada, né, desse radiofármaco até o encéfalo do paciente. E a gente pode observar que quando o paciente está em morte cerebral, vocês conseguem observar que um grande vazio, né? Não tem captação do material dentro dessa estrutura. Bom, vamos voltar aqui para a gente relembrar. Olha só, vamos pegar essa imagem aqui. Aqui tem captação, né? Tá todo o cérebro captante. E quando a gente vem aqui para o diagnóstico de morte cerebral, a gente não tem captação. Né? O que isso significa? Que provavelmente, né, é um dos indicativos, um dos exames indicadores de que esse paciente, sim, né, está em morte, então, cerebral. Né? Então, é um exame que a gente faz e que tem uma grande contribuição social, né? Se a gente parar para pensar em toda a implicação de que um bom diagnóstico, né, desses casos pode levar a um processo de doação de órgãos, né, que é tão importante, né, falar desse assunto, da questão da doação de órgãos, que um paciente que se encontra, é muito triste, óbvio, é uma vida que se perdeu, mas essa vida que se perdeu pode salvar tantas outras, né, e a medicina nuclear contribui com isso através, né, desse exame. Outro exame, então, que a gente faz, que é o carro-chefe, que a gente fala da medicina nuclear, é a cintilografia miocárdica. Né? Eu não posso deixar, né, de falar dela, que é onde a gente avalia, então, a perfusão no ventrículo esquerdo dos pacientes. Então, bem genericamente, uma explicação bem sucinta, se tem sangue chegando, né, tem perfusão. Se não tem sangue chegando, a gente pode ter ou um processo de isquemia ou um processo de infarto, então, do miocárdio. E aí, claro, são vários quesitos que se tem que fazer, que se tem que seguir dentro desse exame, vários protocolos,
para se confirmar, então, regiões de infarto ou regiões de isquemia. Lembrando sempre, né, que a medicina nuclear, ela é, né, um exame funcional. Então, eu estou vendo bem a questão do funcionamento do órgão, né? Eu poderia olhar a parte do coração, né, a anatomia do coração, através de uma tomografia, enfim, né? Poderia dizer, né, para uma anjo, usando meio de contraste, que talvez não estivesse chegando meio de contraste lá, mas dizer se aquela região ela está completamente morta ou se ainda há chance de reabilitar, né, através de algum procedimento, aquele coração, eu consigo aqui na medicina nuclear dizer. Então, é o exame mais realizado em todas as medicinas nucleares que eu conheço. Com certeza, o exame mais realizado é a cintilografia do miocárdio. Seguindo, então, né, eu tenho a cintilografia óssea, né, como um outro tipo de modalidade dentro do radiodiagnóstico. Uma das principais indicações da cintilografia óssea é pesquisa de metástases, né? Aqui esses pontinhos pretos que vocês estão vendo distribuídos pelo corpo do paciente, provavelmente, então, né, são metástases de um câncer primário, né? Eu também posso avaliar cânceres iniciais, né? Câncer ósseo também através da cintilografia, mas durante muitos anos a cintilografia óssea ela vem sendo utilizada como um exame, então, de controle e estadiamento, né, dos cânceres de mama, dos cânceres de próstata. O PET-CT, ele veio para complementar isso, e a gente poderia abrir uma discussão bem grande relacionada, então, a questão de, será que a cintilografia óssea já é um exame ultrapassado ou não, né? Mas o PET-CT também pode contribuir, né, com essa modalidade. Mas só respondendo a essa discussão que eu levantei, né, ainda a cintilografia óssea, por questão de custo, acesso, ainda é um exame muito realizado, né? E aí, claro que ela tem outras aplicações também, né? Investigação de processos inflamatórios, enfim, né? Tem diversas outras aplicações. Cintilografia renal, essa aqui é uma imagem que eu trago para vocês de uma cintila, então, renal, onde eu consigo avaliar. Deixa eu só pegar meu mouse de volta aqui para conseguir dar o play. Eu consigo avaliar aqui o radiofármaco chegando nos rins e sendo excretado, então eu consigo avaliar o processo, então, de funcionamento desse rim, né, enchimento, esvaziamento dele, traz várias informações desse exame, mais uma vez, exame funcional, né, um dos exames do funcionamento de algum órgão, né, olha só como a bexiga ela se enche conforme esse rim, então, ele vai esvaziando, mesmo ele não sendo normal, assim, né? Ele tem uma alteração. Cintilografia renal estática, também posso fazer a avaliação renal, né? Nesse caso aqui em específico, para ver função renal, para ver, por exemplo, o paciente ele está com suspeita de ter perda, né, de função renal. Eu posso fazer esse exame e, através da utilização de um padrão, dizer quanto esse rim está perdendo de função, né? O quanto ele perdeu e o quanto ele ainda está funcionante. Isso é bem importante para os pacientes que têm, né, problemas com perda de função renal, saber o quanto perdeu, se precisa de hemodiálise, se não precisa, se o rim ainda tem alguma chance, né, de não precisar de transplante, enfim. Então, esse exame é bastante realizado com esse objetivo. Bom, saindo então da parte da cintilografia e entrando na parte dos equipamentos, então, de PET-CT. O equipamento de PET-CT ele é completamente diferente. Você já pode ver que é um equipamento mais robusto, ele é mais parecidinho com o equipamento da Tomo, né, ou da Resso, que é um gantry, né, fechado, onde o paciente diz que vai entrar no túnel, né, é um paciente, então, é um equipamento mais robusto. Só que o interessante deste equipamento de PET-CT é que ele é um equipamento híbrido, onde ele vai ter, então, uma parte dele
que é, então, a parte da tomografia, a parte tomográfica, e a outra parte dele, então, é a parte de detectores de radiação. Por quê? No PET-CT, a gente tem uma coisa que a gente não tem na cintilografia. A gente também administra um radiofármaco que vai nos trazer a informação funcional, né, o funcionamento de alguma estrutura, né, mas a gente, com a adição do equipamento de CT, né, do equipamento de tomografia, a gente consegue também trazer a imagem anatômica. E é uma grande sacada do PET, né? A gente sempre fala do PET como uma modalidade inovadora nesse aspecto, porque eu tenho a fusão de uma imagem funcional, de uma imagem metabólica, que eu consigo através do PET, junto com, então, uma imagem anatômica. E isso só é possível porque eu tenho, então, um equipamento, claro, possível com maior eficiência, digamos assim. Quando eu tenho, então, um equipamento que consegue fazer, ao mesmo tempo, o paciente na mesma posição, sem se mexer, ele vai fazer, então, o rastreamento através da tomografia, ou seja, vai fazer, né, a imagem anatômica, e logo após, sem o paciente ser retirado, sem ele se mexer, na mesma posição, na mesma maca, tudo, esse paciente já vai, então, adquirir a imagem funcional. E, através de algoritmos de reconstrução, né, computacionais, ele vai fusionar essas imagens, né? Então, eu vou ter uma imagem onde eu vou juntar, né, a imagem do PET com a imagem da tomo, e eu vou ter, então, a imagem híbrida, né, do PET-CT, que vai conseguir me trazer com bastante precisão a lesão, né, através da imagem funcional e da localização que a informação anatômica me dá, né? Então, eu consigo um diagnóstico bastante completo, né, nessa modalidade. Hoje, no Brasil, né, a nível do que a gente está acostumado, a gente basicamente faz imagens para pacientes oncológicos, né, faz investigação, então, de algumas de alguns tipos, né, de cânceres, de metástases, de acompanhamento disso, né, e alguma coisa também de avaliação cerebral, né? A nível de mundo está muito mais evoluído que nós aqui, a gente tem muito o que melhorar dentro dos exames de PET-CT, principalmente no que se trata a utilização de outros isótopos, porque hoje a gente tem basicamente flúor 18 dentro do serviço, né? E o flúor 18 tem a sua limitação. Então, a gente, como aplicações básicas do PET-CT hoje, né, a gente tem basicamente oncologia e alguma coisa de neurologia. Né? Alguns serviços mais avançados talvez consigam fazer alguma coisa além disso. Né? A minha realidade é basicamente oncologia e neurologia apenas. Né? Temos muito que evoluir. Então, eu digo para vocês assim com muita certeza, né, de que o exame de PET-CT ele é bastante preciso e bastante completo. Esse exame aqui, eu não, vocês podem olhar, né, fazer, tem os dados do paciente, sim, a paciente sou eu, né. Em agosto de 2019, eu fui diagnosticada com linfoma, que é um tipo de câncer do sistema linfático, e o exame, então, que foi utilizado para ver quais eram as minhas lesões e onde elas estavam, foi o exame do PET-CT, né? Então, eu sofri uma transição breve, brusca, aliás, é a melhor palavra, né? Uma transição brusca de uma pessoa que fazia o exame para uma paciente. Então, eu posso dizer que o PET-CT, sim, é uma modalidade bastante importante, principalmente dentro da oncologia e também, né, de cunho pessoal. Esse é o exame, então, que eu fiz em agosto, né, mostrando lesões aqui no mediastino, eu tinha comprometimento extralinfonodal no sacro, enfim, né, aqui era a minha maior lesão, né, a principal lesão no mediastino, então vocês conseguem observar aqui na imagem que eu não sei dizer exatamente, né, aonde que é essa lesão. Eu sei que ela tá, né, no mediastino, mas eu não sei exatamente, no tórax, aliás, né, mas eu não sei exatamente em que parte do tórax, mas quando eu consigo adicionar isso
a uma imagem de tomo, né, eu já consigo ver exatamente aonde está e a extensão, né, dessa lesão. Então, é bem interessante esse método. E por último, né, bem rapidinho aqui para a gente concluir e ir para a parte, então, né, dos finalmente, eu vou falar um pouquinho da parte de tratamento dentro da medicina nuclear. Né? Falamos ali do diagnóstico através de cintilo, falamos do diagnóstico através do PET, mas eu digo assim para vocês que o que está se falando mais e o que está dando mais murmurinho, né, dentro da medicina nuclear são os teranósticos. O que são, então, teranósticos? São isótopos radioativos, né, ligados a moléculas que podem fazer tanto a parte de diagnóstico quanto a parte de terapia, né? Então, eu tenho aqui terapia e diagnóstico juntos, né? O mesmo elemento, a mesma molécula, fazendo tratamento. E aí a gente tem, então, os teranósticos. Isso tá, assim, ó, tem muito estudo, né? Não só em nível Brasil, mas fora também, falando, né, da teranóstica, uma aposta muito grande, porque aí eu consigo, através do PET-CT, mostrar onde está a lesão, né? E utilizando esses elementos, então, radioativos, em uma dose muito maior, evidente, né? Eu consigo tratar essas lesões como pode ser assim, de dentro para fora, né? Não preciso utilizar outros métodos de terapia, né? De radioterapia, por exemplo, que é um acelerador linear. Eu consigo tratar, né? Utilizando esses teranósticos. Claro que tem aplicações bem específicas, a gente está engatinhando ainda nisso, né, mas a gente já tem alguns teranósticos, né? O lutécio 177 é um dos teranósticos que a gente tem, né? O lutécio 177 PSMA, para tratamento de lesões de câncer de próstata. O rádio 223, que é o Xofigo, que provavelmente já devem ter ouvido falar, que é utilizado para tratar lesões ósseas também, metástases ósseas de câncer de próstata. O actínio também tem o objetivo de tratar lesões metastáticas de câncer de próstata. Né? Ele é comparado com o lutécio, né? Mas ele é muito mais eficiente pelos estudos que eu tenho visto e tenho se falado. O mais antigo, né, o iodo 131, que é utilizado para fazer terapia e também diagnóstico de câncer de tireoide. E coloquei aqui dentro dos isótopos utilizados para tratamento o Samário 153, que é um tratamento, então, paliativo para dor óssea de pacientes em estágio avançado de câncer. Né? Vou falar brevemente de cada um deles. Então, o iodo 131, desde que medicina nuclear começou a existir, iodo veio junto, né? Foi o primeiro radioisótopo utilizado, né, dentro da medicina nuclear e é utilizado até hoje, então, né, para fazer tratamentos de câncer de tireoide e também tratar alguns casos de hipertireoidismo. Né? Então, entra na parte do tratamento e do diagnóstico também. Tratamento com Samário 153, né, o paliativo para dor óssea. Aqui, né, um exemplo de imagem para vocês, o paciente evidenciando múltiplas lesões, né, esse paciente, então, está num estágio bem avançado, e, às vezes, algumas terapias para dor, né, algumas terapias para tratar a dor desse paciente já não são mais eficientes, então, pode ser indicado a administração de Samário para aliviar a dor desse paciente. Então, é um tratamento bem para redução de dor mesmo, ele não tem fins curativos, né? Esse paciente ele não vai se curar dessas metástases fazendo Samário, mas vai dar uma condição de vida melhor para ele. O lutécio que eu falei para você, o lutécio PSMA, o lutécio ele tem outras aplicações, né? Mas hoje se fala muito, né, do lutécio PSMA, para tratar metástases, então, de câncer de próstata, principalmente na parte visceral, né, em fígado, enfim, em locais de vísceras, né,
80% dos pacientes, através de um artigo que eu li depois, se vocês quiserem, eu posso mandar as referências, tem uma resposta positiva ao tratamento, então tem uma redução, né, no número de metástases. E o que a gente tem, né, falado e visto bastante, então, o Actino, né, 225, como uma grande aposta, né, para o tratamento também, né, de lesões viscerais, né, a gente tem aqui duas imagens comparativas, a imagem antes do tratamento com Actino e a imagem pós-tratamento de Actino, a gente consegue perceber claramente uma redução muito significativa no número de lesões, né, e isso, nossa, para o paciente é crucial, né? Porque pode dar um aumento de sobrevida desse paciente, enfim, né? Esse elemento, ele é um emissor alfa, né? Então, a gente já começa a ter as aplicações das alfas dentro, né, da questão, né, da medicina nuclear que eu tinha falado para vocês, né? Então, isso até o momento não está liberado no Brasil. Na Alemanha eles já vêm utilizando amplamente, mas aqui está em vias ainda de liberação, né? Não está liberado aqui para nós. Mas o que está liberado e tem se feito bastante é o tratamento de metástases ósseas, né, de pacientes com câncer de próstata também, através do uso do chofigo. Né? O chofigo é um emissor alfa também, usando o radioisótopo rádio 223, então, né, ele é uma medicação, digamos assim, né, da Bayer, então ele é patenteado pela Bayer, e é utilizado dentro dos serviços, né, para tratamento, então, apenas de metástases ósseas. Viscerais não trata, né, inclusive se o paciente tem metástases viscerais, né, é uma contraindicação ao uso do chofigo, né, e então essa é uma medicação que ajuda, então, a melhorar a qualidade de vida desse paciente com, né, lesões de metástases ósseas. Né? Essa aqui é uma imagem, a gente não costuma fazer imagem, né, do chofigo, mas só para a gente ver a questão da biodistribuição no organismo, ele vai ser eliminado via intestinal, né? Então a gente tem diversos efeitos colaterais ao uso do rádio. A gente poderia ter uma aula só disso, né? Só sobre o uso do rádio, né, do chofigo, para fazer esse tipo de tratamento. Então, não são todos os pacientes que conseguem fazer, não são todos os pacientes que conseguem chegar ao final, tem efeitos colaterais, mas é um tratamento bastante eficiente para tratar, então, as lesões ósseas, né? Tem um estudo que fala numa sobrevida desses pacientes em 14 meses, né? Eu, antes de ser uma paciente oncológica, eu achava bonitinho, 14 meses, né, de sobrevida, legal, bacana, mas depois que tu passa por um tratamento oncológico e isso faz parte da tua vida, tu dá uma importância tremenda ao tempo, né, a vida se torna uma coisa muito importante, e 14 meses talvez seja um período onde a gente tenha a chance de estar com familiares, com amigos, então eu acho que isso é uma grande contribuição, né? Distribuição, né, das medicinas nucleares pelo Brasil, eu fiz um levantamento para uma palestra que eu dei para a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear uns dias atrás, e eu trouxe para vocês também, só para a gente encerrar a discussão aqui, para entender como é que as medicinas nucleares, então, elas estão distribuídas pelo Brasil, onde tem só filo, onde tem PET também, né? Então, a gente tem hoje licenciado, mentira, até o dia 26 de agosto, depois não olhei mais, mas até agosto a gente tinha licenciado no Brasil 465 medicinas nucleares, entre essas 155 contém tanto, né, exames de cintilo quanto exames de PET-CT, né? A maior concentração está na região sudeste, ali, eixo São Paulo, né? Mas na região sul a gente também tem, né, um percentual bem grande de medicinas nucleares, com PET-CT também, né? O número é bem semelhante, né? A região que menos tem medicina nuclear é no norte, né, nos estados do norte do Brasil, mas nos demais, tirando o eixo São Paulo, que é a grande concentração, está mais ou menos bem distribuído esses serviços, né?
Com relação ao custo de exame, né, cintilo, PET, eu coloquei aqui o valor menor até o valor médio, maior, assim, das cintilografias, né? A gente tem cintilografia aí que custa 300, 400 reais, assim como outras que custam até 2.000, né, 1.500, 2.000 reais. Mas o PET-CT ainda está, né, num preço bastante elevado, então uma média, né, de um exame de PET-CT em torno de 3.500 reais, um valor alto, né? Então, não é todos os planos de saúde que pagam. O Sistema Único de Saúde faz PET-CT, né? Então, a gente tem o PET assegurado também pelo Sistema Único de Saúde, né? Mas só para vocês verem que é um exame bastante caro e consequentemente, se torna um exame mais eletivo também, né? Para concluir aqui, né, minhas redes sociais, enfim, né, telefone, para qualquer dúvida que vocês queiram, né, depois, né, posterior à palestra, né, que não puder ser respondida aqui. Aqui para as minhas redes sociais, agradecer ao meu amigo que me deu algumas imagens, né, o Péricles Musselin, que também contribuíram para essa nossa aula de hoje. Deixa eu ver como é que eu faço agora aqui para descompartilhar. Obrigada, Tamires. Adorei a palestra. Deixa eu parar de gravar aqui também. Deu certo o descompartilhamento? Ainda está aparecendo.